hoje nós vamos ver a diferença, então, de frase ou oração. Vocês já devem ter escutado a professora em alguns momentos, né, pedir que vocês criassem uma frase ou criassem uma oração. E talvez vocês tenham ficado em dúvida em relação a esse conceito. Então, vamos lá. Vamos ler essa tirinha, então, primeiro. Já engessei seus braços e pernas. Agora uma notícia ruim? Qual, doutor? Vai coçar? Então, nesses dois quadrinhos aí, nós temos em alguns momentos, oração e em alguns momentos, frase. Vamos ver se a gente consegue detectar juntos aqui qual seria o quadrinho que apresenta frase e qual quadrinho que apresenta oração. Por exemplo, qual doutor? Nessa fala do Agar, nós não temos verbo, né? Nós temos um pronome e um substantivo. No último quadrinho, nós temos dois verbos, não é? E esta tirinha? Oi, zebra, antes que você pergunte, eu não fugi do presídio. Nossa, que mau humor, você precisa dormir um pouco. Aproveita que já está de pijama. Quá, quá, quá. É uma piadinha, né? Então, ali, ó, no primeiro quadrinho, diz assim, oi, zebra. Nós temos um chamamento ali, né, do oi, um cumprimento, e zebra, que é um substantivo. Também não temos verbo, e a gente consegue entender o que ele está falando para a zebra. Está cumprimentando, está dando oi, não é? Quando ele diz nossa, também a gente consegue entender que expressão é essa, né? Qual é o objetivo dessa expressão. Então, também aqui neste caso, nós temos uma tirinha que em alguns balões nós temos verbo, em outros nós também não temos verbo, mas conseguimos entender a mensagem da tirinha. Então, o que seria frase e o que seria oração? Vamos lá. O que é uma frase? A frase é um emaranhado de palavras com sentido completo. Então, quando eu tenho palavras que juntas se unem e me transmitem uma mensagem, isso é uma frase. Então, não necessariamente precisa ter verbo, certo? Por exemplo, socorro. Quando eu grito socorro, quando eu falo socorro, é uma frase com sentido completo. Eu estou falando socorro, a pessoa que escuta entende que eu estou pedindo ajuda e fica entendido assim, não é? Então, socorro é uma frase, porque tem sentido, não tem verbo, então é uma frase nominal, certo? Porque a palavra principal que tem ali não é um verbo, é um nome, é qualquer outra coisa, mas não verbo, certo? Então, a frase é uma junção de palavras que dão sentido, que te comunicam alguma coisa. Existem tipos de frases. Por exemplo, nós temos as frases interrogativas. Como o nome já indica, né? Trata-se de frases que expressam uma pergunta, seja direta ou indireta, quer dizer, com ponto de interrogação ou não. Como perder peso? Isso é uma pergunta, então é uma frase interrogativa. As frases imperativas. Aqui, pessoal, entram as ordens, os pedidos, quando eu mando alguém fazer alguma coisa, né? Então, faça revisões constantes do seu carro. Faça, eu estou mandando, né, fazer. Então, as frases imperativas, elas também têm o ponto de exclamação e o verbo no imperativo, quer dizer, mandando fazer. A frase exclamativa já diz, né? Usa-se obrigatoriamente o ponto de exclamação. São usados para expressar emoção, sentimento, né? A venda de milhas é a solução. Então, eu quis chamar atenção, eu quis exclamar, né? Então, eu ponho um ponto de exclamação e na hora que eu leio também eu tenho que fazer a entonação correta. A venda de milhas é a solução. Frases declarativas
Trata-se de uma constatação, quer dizer, usa-se então aí ponto final, certo? É só uma declaração. Eu não estou mandando, eu não estou exaltando, eu estou simplesmente declarando. O excesso de ovo faz mal para a saúde. É uma afirmação. Então, a frase declarativa, ela não leva ponto de exclamação nem de interrogação, ela leva um ponto final. Então, esses são os 4 tipos de frase. Mas e aí? Como eu vou diferenciar a frase da oração? Muito simples. A oração é toda a construção linguística que contém um verbo. Verbo é ação, é movimento, né? Opa! Mas eu não acabei de dizer antes que a frase também pode conter verbos? Pode conter verbos. Pois bem, dentro de uma frase nós podemos ter uma ou mais orações. Então, assim, a frase é qualquer junção de palavras que tenha sentido, certo? Quando a frase não tiver verbo, como socorro, ela é uma frase nominal, não é? Quando tiver verbo, então ela é uma oração. Obrigatoriamente, para tu dizer que aquela junção de palavras é uma oração, ela tem que apresentar um verbo. Por exemplo, socorro, eu preciso de ajuda. Nessa frase temos uma oração. Eu preciso de ajuda. Ou seja, todas as vezes que tivermos um verbo dentro da frase, temos uma oração, como eu já expliquei. Assim, quando tivermos 2 verbos, teremos 2 orações e assim sucessivamente. Vou com você e depois sairei para a festa. Vou é um verbo, sairei é outro verbo. Então, eu tenho, dentro dessa composição, eu tenho 2 orações, porque tem 2 verbos. Então, agora, vocês já sabem qual é a diferença entre frase e oração. A frase tem que ter sentido completo e não obrigatoriamente tenha que ter verbo. E a oração tem que haver uma mensagem, claro, correta, né, entendível, mas obrigatoriamente a oração deve apresentar um verbo, certo? E o número de orações se conta pelo número de verbos. Se aquela composição tem 2 verbos, eu tenho 2 orações. Se tem 3 verbos, 3 orações. Certo, pessoal? Eu espero que eu tenha ajudado nessa aula dessa semana com essa explicação sobre frase e oração.